Oi, tudo bom? Tudo bem, Silvana? Tudo ótimo. Deixa eu só tirar essa luz daqui de trás, senão vai ficar um caos. Se a gente se ajustar, Pronto, isso. Boa como é noite, que tá tá? tudo bem? Tudo Tudo ótimo. bem. Aqui tá Tudo... frio, frio, frio. Não, hoje está terrivelmente quente. Sério, Hoje está bem aqui, quente. aqui não. E começou a vir frio, tá vindo aqui, hoje veio com tudo. Para aproveitar o feriado que está chegando, né? Então, bem quente. Isso. Vamos ver se o pessoal entrando aí. E a gente já inicia. Tranquilo. Quem mais entra? Estamos em 10. Ver se entra mais. Tava conversando com a psicóloga aqui da equipe técnica do Instituto, a Marley. Sim, Ela informou que tu participou de um ENAPA, acho que em 2016, que tu conhece o Instituto, tu tiveste aqui em Caxias. sim, Tipo, né? estive. Uhum. Ela me Estive, passou. sim. Uhum, estive. Eu não lembro se eu cheguei a falar nesse ENAP. Eu acredito que sim. Acredito que eu tenha Aham. falado assim, juntamente com o juiz Sérgio Creus. Se não me engano, foi com ele na mesa. É, Agora o próximo vai ser agora em julho, ali em Porto Alegre, eu acho. isso, vai ser em Porto É, Alegre, eu vi. É que depois da pandemia as coisas ficaram tão diferentes, tão esquisitas, né? tá tudo diferente. É um, Exatamente, é um novo modo de levar a vida, assim, um novo modo. As coisas vão exatamente. de outra forma. É uma nova realidade. A gente, como advogado, vê isso nas próprias audiências, né, Silvana? Não, e eu hoje, quando eu entro com um pedido, eu já coloco na primeira coisa do processo 100% virtual. Exatamente. Que não tem nada melhor para gente, que é advogado, Claro, fazer claro. tudo de forma eletrônica, inclusive as audiências. Se a outra parte concordar, então, Melhor. maravilha, né? Aqui a gente tem algumas ainda. Eu trabalho diretamente na área de família, né? Sim, Basicamente nisso. E tem uma vara ali que geralmente ela tá marcando tudo presencial, Bia. Daí a gente tá tendo que ir, né? isso. Tem uma pessoa perguntando se eu sou do Rio de Janeiro. Sim, eu sou advogada e atuo no Rio de Janeiro, apesar desse sotaque altamente nordestino, né? Porque eu sou alagoana. E morando aqui há quase 40 anos, eu não mudei o sotaque. Eu continuo arrastando no nordestês com muito orgulho, diga-se de passagem. Esperar mais um pouquinho Tranquilo, e a gente inicia. Ver se entra isso, mais gente. tranquilo, sem problema nenhum. Que é interessante que esse trabalho de entrega voluntária, e nós fizemos um trabalho super interessante, que me deu branco agora, da comarca, mas uma comarca aí do sul. Eu fui para fazer a apresentação, apoiei as técnicas quando elas fizeram o estudo, né, o fluxo de entrega. Só que é uma cidadezinha com nome pequeno, só que deu um branco agora e isso é depois Mas que de, legal. isso depois de 3 Covids é normal, né? Você esquece, você perde a fluência das palavras, as palavras desaparecem, né? E acontece, acontece. Eu não peguei Covid. Gente, sorte sua, viu? Não peguei. Eu já Não que tô. eu saiba, né? Não. Ah, Fiz ali teste, mas às vezes eu fiz dois, acho, não deu uhum. negativo. Não, E não senti nada, sabe? toda vez que eu faço dá positivo. Então, mas eu tô na quinta dose, quarta dose, né? Eu tomei a bivalente há 2 semanas atrás. Mas foram leves também. Foi aquela primeira que a gente tinha que ficar 10 dias longe de todo mundo, e a segunda é aquela que tinha que ficar 4 dias só. Então, tá Sim. tudo tranquilo. Tanto na
live que tu fizeste com o nosso outro advogado no passado, tu tava se recuperando, né? Exatamente, eu não conseguia nem falar porque eu tossia desesperadamente, Ai, né? A que gente horror. a gente teve que terminar a live até mais cedo porque eu não conseguia falar, né? E por mais água que tome, mas era aquela que deu muita tosse. Cada uma tem uma coisa, né? Uma dá tosse, a outra dá moleza, a outra dá dor no corpo. E o vírus vai evoluindo, vai Cada vez evoluindo. ataca uma coisa. A cada vez ataca uma Ai, coisa, depois ataca tudo uma vez, né? É uma coisa muito complicada. então tá, acho que vamos iniciando, Silvana, enquanto o pessoal Vamos, vai entrando aí. vamos conversando? Isso. Gente, eu acho que a maioria, quem me conhece, quem não me conhece, meu nome é Zairiane, tá? Eu sou advogada aqui do Instituto Filhos. Faço parte da equipe técnica, então, do Instituto, que é o grupo de apoio à adoção. E hoje a gente está aqui com a doutora Silvana do Monte Moreira, então. Ela vai se apresentar ali, acho que um pouquinho, para o pessoal conhecer, quem não conhece, conhecer. E depois a gente inicia. Tá bom. Bem, inicialmente eu quero agradecer ao Instituto Filhos pelo convite, né, para a gente falar de um assunto tão forte, né, que está pulsando no Brasil, que é a entrega voluntária em adoção. Eu sou Silvana do Monte Moreira, sou advogada desde 1983, são 40 anos, é um bocado de tempo, né? E atualmente eu sou presidente da Comissão Nacional de Adoção do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito e Família, e presidente da Comissão de Direito da Criança e Adolescente aqui da OAB do Rio de Janeiro, né? Sou mestra em Atenção Psicossocial pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro e especializada em Direito Especial da Criança e Adolescente pela UERJ. Então, acho que é isso, militante da causa da adoção, coordenadora do Grupo de Apoio à Adoção Ana Gonzaga e diretora jurídica da AMAR, que é a Associação do Movimento de Adoção do Estado do Rio de Janeiro. E essa vida no mundo da adoção já tem mais de 25 anos. Legal, Silvana. A gente, o pessoal ali do Instituto, a equipe técnica em si, a gente é muito tua fã. Já fala. O pessoal sempre fala, vamos trazer a Silvana. Sempre é bom fazer live contigo. Então, a gente que agradece, tá, por ter aceitado o convite para estar aqui comigo hoje. Tá ótimo. Então, tá, Silvana. Eu tava pensando, então, a gente iniciar explicando para o pessoal, antes de adentrar ali na resolução em si, o que é a entrega voluntária, né? Como funciona. Aqui no Sul, aqui o projeto do Tribunal de Justiça se chama entrega responsável. Em alguns estados é entrega legal, enfim, tem vários nomes, né? Então, acho que a gente começar, se tu quiseres, então, explicar para o pessoal ali como funciona exatamente. Perfeito. Então, a entrega voluntária em adoção é aquele ato que a genitora, que a gente tem que lembrar que a gente é um país de mulheres, né? Mulheres que são chefes de casa, mulheres que são mães sozinhas, ou ambos, né? Se tiver caso de marido e mulher, ou de companheiro e companheira, decidem entregar o filho gerado em adoção. Essa entrega ela pode começar na gestação, quando o casal ou a mulher vai até a vara da infância e da juventude e pede para ser ouvida pela equipe técnica para manifestar o seu desejo de entrega. Ela pode fazer isso também ao conselho tutelar ou a qualquer das entidades da rede, das instituições da rede, que vão fazer o encaminhamento à vara da infância e da juventude. Então, é acertado na vara da infância e da juventude e quando aquela criança nascer, a criança será retirada e colocada em família acolhedora, porque essa é a melhor das opções e está lá previsto no artigo 34, que as crianças na primeira infância devem ir para a família acolhedora. Artigo 34 do ECA, tá, gente? Porque a gente já é viciado em falar e já passa direto, mas o artigo 34 do ECA diz que a família acolhedora é a forma de acolhimento inicial para crianças, né, na primeiríssima infância. Então, quando esse bebê nasce, essa mulher não pode ser forçada a amamentar, não pode sequer ser forçada a conhecer essa criança. O desejo dela já está
manifestado perante a justiça. Então, ela não precisa sofrer nenhum tipo de constrangimento quando ela faz essa entrega. É uma entrega consciente, ela vai ser chamada para uma audiência para que ela possa ratificar essa entrega, e depois da entrega, ela ainda tem 10 dias, né? Depois dessa audiência, ela ainda tem 10 dias para desistir, caso ela tenha desistido por qualquer razão, né? E aí, nesse caso, ela será acompanhada pela equipe técnica da vara durante 180 dias para verificar realmente se essa desistência ocorreu de modo próprio, né? Se ela realmente pensou, se eventualmente o companheiro que a tinha deixado voltou, né? E qualquer coisa que tenha acontecido com ela e que ela deseja essa criança de volta, ela tem o direito a arrependimento, desde que exerça em até 10 dias da audiência onde ela ratificou a entrega. Então, na realidade, a entrega voluntária é um ato extremo de amor, né? E é tudo ao contrário do abandono. E aí a gente tem que usar, né, o que diz a psicóloga Maria Antonieta Pisano Mota, no seu livro Mães Abandonadas, a história da entrega de um filho em adoção, quando ela substitui a palavra abandono por entrega. Acredito que Maria Antonieta tenha sido a primeira a falar de entrega, tá? Porque quem ama, entrega. Quem não ama, abandona. E a gente tem que respeitar muito essa família, esses genitores que entregam um filho em adoção, porque não é uma decisão fácil. Imagina se a gente pensaria nisso, jamais, né? Então, o que leva uma pessoa ou duas pessoas a entregarem um filho em adoção? Falta de capacidade de parentar, isso existe. Falta de vontade de maternar, isso também existe. Porque a gente precisa tirar da cabeça que nós mulheres nascemos para procriar. Nós não somos objetos que são criados para procriar, procriar, procriar. As mulheres têm uma outra concepção de vida, né? Nós temos buscado o nosso lugar na sociedade já há muito tempo e estamos praticamente alcançando, né? Eu não digo que a gente está buscando o mesmo lugar do homem porque nós somos diferentes, né? A gente tem que ser respeitadas dentro das nossas diferenças. Mas hoje somos profissionais que buscam o seu lugar no mercado de trabalho, né? Então, que às vezes não têm vontade de exercer essa maternidade, né? Ou que não querem, ou porque estão dando mais incentivo à sua carreira, ou porque querem viajar, passear, dançar, brincar, né? Então, é mais ou menos isso. A gente tem que render as nossas homenagens, né? Às mulheres, aos homens, a todos os que desejam entregar uma criança em adoção e que fazem isso da forma legal. Uhum. Eu venho, a partir disso que tu falou da mulher, eu vejo essa pergunta. O que leva essa mulher? Tu já respondeu aí com outras palavras. E quem é essa mulher? Ou tem a questão econômica também, que eu acho que muitas vezes pesa não sei se é a maioria das mulheres que querem entregar, né? Mas e também fazer aquela reflexão que a entrega, ela não é crime, gente. O abandono, ele é. A entrega, não. Então, é essa diferenciação que eu acho importante a gente retomar e que a Silvana trouxe ali também. E o que leva essas mulheres? O que leva essas mulheres a fazerem isso? Exatamente. Nós temos poucos exemplos de mulheres em boa situação financeira que optam pela entrega. As que optam pela entrega, justamente aquelas que não desejam maternar para sempre ou naquele exato momento, né? Porque estão no momento da carreira que exige dedicação integral e que não desejam uma criança para isso, né? Que vai atrapalhar todo o desenvolvimento da sua vida. Mulheres que sofreram estupro também não
desejam ter essa criança junto consigo, porque lembra o sofrimento dessa violência sofrida por ela. E não é raro, gente. As pessoas pensam que isso é exceção. Não é exceção. Isso acontece. Mulheres que estão na 6ª ou 7ª gestação e que não desejam, por questões pessoais ou religiosas, abortar a criança e decidem, já participei de algumas entregas assim, juntamente com o marido, entregar a criança em adoção. E mulheres que, por falta de condições socioeconômicas, resolvem entregar a criança em adoção por ter a certeza que aquelas pessoas que estão ali no Cadastro Nacional de Adoção, no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, são pessoas que já passaram pelo crivo da Justiça, do Ministério Público, psicólogo, assistente social, que juntaram todas as certidões, que tiveram a sua vida verificada de todas as formas, e que essa família vai dar àquela criança dignidade, né? Porque é isso que a gente busca, sempre. É a dignidade da pessoa humana, a dignidade da criança, o atendimento do superior interesse da criança, porque é para isso que é a adoção. E a entrega voluntária, ela é feita justamente para atender o superior interesse da criança. Só que tem alguns casos que a gente verifica que existe uma certa alienação. E aí a gente usa a alienação mesmo com a alienação parental, é o mesmo esquema. É uma espécie de alienação institucional da mulher. Quando ela chega para entregar o bebê em adoção, as pessoas tentam fazer com que ela desista. Olha, a gente vai providenciar uma cesta básica, a gente vai providenciar um enxoval, como se a situação fosse aquela do momento. Não é. É uma situação que vai perdurar pela vida toda daquela criança. Ela vai passar pela infância, pela adolescência, pela juventude, com uma mãe ou com mãe e pai que não a desejaram, que não tinham condições de exercer essa parentalidade responsável. Então a gente precisa tratar essa entrega com dignidade também. E parar com essa insistência, que eu acho que é até doentia, de tentar que as pessoas fiquem com seus filhos quando elas não querem ficar. A gente precisa entender isso. Nós somos todos e todas seres desejantes. Isso é algo que eu aprendi com a Maria Elizabeth Capistrano, que conduz o grupo de adoção Ana Gonzaga junto com a gente. E ela diz, todos nós somos desejantes. E a gente tem o direito de não desejar, né? Esse mito de que todas nós somos boas mães é mito. Já está dizendo, né? O mito. Porque não tem porquê, né, ficar nessa insistência. Acontece. Não quer? Melhor do que jogar na vala negra, melhor do que deixar no banco da igreja, melhor do que sei lá o quê, né? O importante é dar segurança para aquela criança. E parar de cobrar de nós, mulheres, uma função materna que nem sempre nós temos. Perfeito, Silvana, perfeito. E eu acho que aí a gente entra nessa questão da nova resolução, né? Que é desse ano ali do CNJ. Para mim, ela reforçou, enfim, o que já está na lei, né? O que já era para ser garantido, eles reforçaram, enfim, colocaram algumas outras questões que eram realmente necessárias. E agora, pessoal, agora é chamado de entrega humanizada. O que é? Tudo isso que a Silvana explicou para a gente, que é a entrega voluntária da genitora, entregar a criança para adoção, de ter um tratamento mais humanizado para essa mãe, para essa mulher, né? Não mãe, para essa mulher. Exato. Eu não sei se tu quer falar ali o que é reforçado, Silvana, ou o que mudou, o que não mudou, como é que ficou com essa resolução? Na realidade, o que é que acontece no Brasil? Nós temos uma lei, a nossa lei é perfeita, o artigo 19A, ele estabelece como é feita a entrega voluntária em adoção, coloca, inclusive, que essa entrega pode ser feita em sigilo, se requerido por essa genitora. O que é que significa esse sigilo, gente? O sigilo significa, se eu como mulher que fiz a entrega, não declinar o nome do genitor, por não querer ou por não saber,
ou por esse homem já ter me abandonado desde que soube da gestação e não ter contribuído durante a gestação com absolutamente nada. E eu estou falando isso porque a gente tem que falar um pouquinho do homem logo depois. Então, esse sigilo ele tem que ser preservado. Não vai ser chamado qualquer pai, até por inexistente, mas também a família natural, a família extensa dessa mulher que está fazendo a entrega, ela também não será chamada. Essa entrega é em sigilo, vai seguir tudo em sigilo, inclusive só constando as iniciais dela no processo de extinção do poder familiar. Existe uma diferença entre extinção do poder familiar e destituição do poder familiar. Quem faz a entrega voluntária em adoção, ela tem o poder familiar extinto. Ou seja, ela não tem uma pena, que é a destituição do poder familiar. O poder familiar é extinto pela entrega voluntária. Então, ela sai de lá com o poder familiar sobre aquela criança extinta e aquela criança vai ser entregue em adoção a outra pessoa. Então, tudo isso está na lei. A resolução vem justamente para humanizar, né? Humanizar essa entrega e essa recepção, né? Porque essa mulher ela tem que ser tratada com a dignidade que a gente bate sempre como advogado, né? A gente tem que falar da dignidade humana. Mas a gente vê que, lamentavelmente, mesmo com essa resolução, essa mulher não tem sido atendida em seu superior interesse também. Pelo seguinte, porque nós temos incompetência nas nossas varas, incompetência nos nossos hospitais, incompetências na nossa rede de apoio. Então, quando essa mulher quer entregar essa criança em adoção, ela pode chegar a um local onde sequer tem a vara da infância, onde sequer tem psicólogo, sequer tem assistente social. E isso eu falo com certa propriedade porque eu moro no estado que tem 92 municípios e que nem todos têm vara da infância e da juventude. E que as equipes técnicas, às vezes, são regionais. E mesmo quando temos equipes técnicas, como o Rio de Janeiro, capital, a gente deveria ter 35 varas pelo provimento número 36 de CNJ, e nós temos 4. Por esse provimento, nós teríamos que ter varas com competência exclusiva em infância e juventude. Contudo, as varas que nós temos no estado do Rio de Janeiro, que é um dos maiores estados em termos de projeção, né? Não em termos de tamanho, essas varas cumulam com idoso. Então, um juiz da infância do Rio de Janeiro, ele trata de infância, juventude e idoso. São vulnerabilidades diferentes, mas são igualmente vulnerabilidades. Obviamente que os únicos sujeitos de direitos com prioridade absoluta são criança e adolescente. Mas a gente tem que verificar com um olhar de carinho o que acontece com os nossos idosos também. Então, é um trabalho longo que a gente já vem fazendo, através, inclusive, da OAB do Rio de Janeiro, para que as varas do idoso sejam transferidas para uma vara só. E para que as 4 varas da infância e da juventude sejam apenas vara da infância e da juventude, com equipe técnica suficiente para atender crianças, adolescentes, genitoras, que desejam fazer entrega voluntária, assim como genitores que estão em procedimento de destituição do poder familiar. Nós não temos pernas para abarcar todas essas responsabilidades e ainda abarcar a competência idoso. E o mais importante, esse provimento número 36 de CNJ, ele é de 2014. Ele vai fazer 10 anos no ano que vem. Ele é de maio de 2014. E acredito que poucos tribunais de justiça tenham efetuado essa alteração e tenham dado a prioridade absoluta a crianças e adolescentes. E o pior, usam a lei de responsabilidade fiscal como se fosse impeditivo para
que essas varas tenham competência absoluta, esquecendo, como a gente aprendeu lá no primeiro período de direito, né, a pirâmide de Kelsen, que a Uhum. Constituição Federal, ou seja, o artigo 227 da Constituição Federal está aqui, e a lei de responsabilidade fiscal está aqui no final. Ou seja, quem manda? A Constituição Federal. Então, na realidade, quando o Tribunal de Justiça não cumpre o provimento 36 do CNJ, ele descumpre a própria Constituição Federal, porque ele não trata os sujeitos de direitos, criança e adolescente, com a prioridade absoluta que se encontra incerta no artigo 227 da Constituição. Perfeito. E aí que a gente tem os problemas, né, Silvana? E aí que acontece casos como aconteceu que a gente teve ano passado ali de repercussão da atriz, né, da Clara Castanho, que foi um absurdo, um jornalista, enfim, que soltou, enfim, era para ter sido totalmente em sigilo e não foi. Imagina, ela foi violada primeiramente pela questão do abuso e foi violada depois pela questão ali do judiciário, enfim, ou da rede, quem foi que fez ali, mais depois esse jornalista, né? Exatamente. Você imagina o seguinte, aqui no Rio de Janeiro nós temos uma lei estadual de autoria do então deputado André Siciliano, que trata dessa entrega humanizada nos hospitais públicos do Rio de Janeiro, nos privados também, né? E manda que cada unidade que tenha parto, né, tenha uma plaquinha dizendo que a entrega voluntária é possível, procure a vara da infância, etc, etc, que não pode haver constrangimento. Numa live com uma equipe de enfermeiros de um município aqui do Rio de Janeiro, eu perguntei, e aí, no hospital que você trabalha, tem essa plaquinha? Uma olhou para a outra e disse não. Eu disse, gente, isso é uma lei de 2019. Isso tem que ser cumprido. Então, o que acontece? A gente tem o ECA, a gente tem uma lei no estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma lei Clara Castanho, que eu não sei se já foi promulgada, no município de São Paulo, da deputada estadual Érica Malunguinho, que trata também da entrega voluntária, e também nós temos um projeto de lei do Senado, do senador Cajuru, que também tem o nome de Lei Clara Castanho, tratando de punição para quem quebra o sigilo da entrega. Porque, aparentemente, aqui no Brasil, a gente só atua quando tem punição. Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça só vai criar as varas com competência exclusiva em infância e juventude quando houver uma punição para o tribunal, né? As pessoas só vão parar de alienar as genitoras quando tiver uma punição. E as pessoas só vão parar de quebrar o sigilo da entrega quando tiver uma punição, mas uma punição de muito dinheiro. De muito dinheiro e de responsabilidade social também, sabe? Botar para cuidar de abrigo, fazer, varrer, limpar, pintar, para sentir, na realidade, o que é uma criança sem amor, sem cuidado, sem família. Na realidade, as crianças acolhidas, elas são cuidadas, né? Nós temos cuidadores, nós temos educadores, psicólogos, assistente social, mas um abrigo, por melhor que seja, jamais será uma família, né? A criança, quando acorda de noite, ela procura aquele olhar afetivo do pai e da mãe, e não um cuidador daquela unidade, daquele quarto, né? O procurador de justiça, Sávio Bittencourt, que é o fundador do Quintal de Ana aqui do Rio de Janeiro, ele sempre diz, para quem acha que abrigo é bom, que bote lá seu filho, bote lá seu neto, ou você mesmo passa um final de semana lá, né? Para ver se você sente alguma felicidade em estar acolhida. Você imagina botar uma criança que você conheça, que tem pai, que tem mãe, no abrigo, né? No abrigo onde ele não vai ter o olhar acolhedor, gente. Não tem como, não é lar, não é família, né? Então, mesmo a família acolhedora não é uma família para sempre, né? É uma instituição provisória, é um projeto, né? Chama-se família acolhedora, mas não é família,
né? Muito parecido com foster family dos Estados Unidos, da própria Inglaterra, mas não é família, né? É uma forma de amenizar, dar mais cuidados centrados na criança, né? Já que o abrigo tudo é coletivo. Mas a gente tem que pensar nisso, gente. O que vocês estão fazendo com toda essa alienação, com toda essa quebra de sigilo, com todo esse desrespeito por nós mulheres, né? Isso é muito importante, porque as pessoas se dão o direito de nos desrespeitarem, de nos ferirem, né? De entrarem nas nossas particularidades de vida. Né? O que fizeram com aquela menina, uma menina de 21 anos de idade, né? Uma menina que eu sempre pensei tem a idade da minha filha, né? Que o que fizeram foi uma violação do íntimo, do âmago daquela garota. E eu te digo mais, aquela menina é muito forte. Ela tem uma família muito bem estruturada que segurou na mão dela e não largou. Né? Então, Clara Castanho é uma fortaleza. Tá? Eu posso dizer para você, com 22 anos, aquela menina bota muita mulher grande no chinelo. Porque ela é uma pessoa capaz, ela é uma pessoa que assume o seu desejo, né? E ela tem uma família maravilhosa que está do lado dela. Então, lamentavelmente, isso ocorreu com ela. Lamentavelmente, ela foi ferida no seu interior de forma mais absurda possível. E trouxe, né, a baila, trouxe a público todo o preconceito que existe com relação à entrega. Né? Talvez com uma missão sublime aí de quebrar esse preconceito. Tu acha, Silvana, que essa questão desse preconceito vem muito da falta de informação, não sei se a gente erra, a gente quanto militantes da área da adoção, talvez, enfim, não passar essas informações, ou não a gente, né? O próprio judiciário, a própria rede nas cidades. Como é que tu vê essa questão aí? Eu tive recentemente, pelo BDFAM, uma reunião com o secretário nacional da Criança e Adolescente, o Dr. Ariel Castro, e eu falei sobre a necessidade de se fazer não é campanha publicitária, mas campanhas especificando que a entrega voluntária não é crime, que a entrega voluntária atende ao superior interesse da criança, né? E que a gente tem que respeitar essa genitora que faz a entrega. Respeitar, apoiar, auxiliar, porque ela vai precisar de atendimento psicológico. E aí eu te pergunto, não sei como é na tua terra, mas quanto tempo se leva para marcar um psicólogo pela rede pública? Meses. Quando tem possibilidade, né? Tem possibilidade. Esses dias eu estava em processo de família ali normal, a gente teve que pedir para a juíza oficiar para ser urgente, porque senão ela estava 5 meses já esperando um encaminhamento de uma psicóloga, porque não ia. E eu estou vendo que talvez pelo judiciário fosse mais rápido. Mas aí o que a gente vê? A lei e a resolução falam do acompanhamento dessa mulher. E aí falta política pública para esse acompanhamento, né? Falta política pública para acompanhamento das crianças e dos adolescentes que estão em acolhimento e que precisam de terapia, que precisam, inclusive, de psiquiatra infantil. A gente não consegue, né? A gente busca de todas as formas atender, mas não consegue, porque o Estado, infelizmente, passou por um período de Estado mínimo. Né, de retração de políticas públicas, né, e de retirada disso tudo. Então a gente está o quê? Há 4 meses tentando reerguer políticas públicas no Brasil. Mas a questão da saúde ainda está muito deficitária, principalmente porque enfrentamos uma pandemia de forma arrasadora, né, que pelo menos aqui o nosso estado do Rio de Janeiro sofreu e sofre muito, a gente entrou num processo de recessão muito grande, né? Falta de geração de emprego, população de rua crescendo muito, né? E não é população de rua que a gente especifica por ser
população de drogaditos, não, é de gente que perdeu o emprego e não tem como morar em outro local. Então a gente tem que pensar nessa retração econômica que nós sofremos e que precisa de atendimento para essas pessoas. Só que nós não temos. Nós não temos, são meses de fila quando filas existem, né? Então é muito complicado você criar leis que são bonitas, regulamentos, resoluções que são bonitas, né? Mas que você não tem pernas para atender, né? A sociedade civil até tenta ajudar, a gente tem um trabalho com alguns amigos médicos que a gente espera que vire um projeto em breve. Então, quando a gente precisa de um neurologista, a gente pede. Quando precisa de um oftalmo, a gente pede. Né? E é difícil um oftalmo para criança. E aí, quando o oftalmo passa um óculos, a gente pede o óculos e pede lente. Aí uma ótica vem e dá a lente para a gente. Aconteceu isso recentemente. Então, é isso que a gente faz. A gente sai pedindo. E eu acho que pedir nunca é demais, né? Custa alguma coisa você entrar no seu Instagram e dizer: criança do abrigo tal está precisando de um óculos com grau tal, parará, parará. Gente, não custa nada. Como não custa nada a gente pedir fogão, geladeira, cama para um adolescente que saiu do abrigo porque aos 18 anos ele é considerado adulto capaz, né? Perfeito, perfeito. Eu sempre digo que as pessoas, mas eu ali, só eu fazer não vai adiantar. Mas tu tá fazendo. Tu fazendo já é uma coisa. Alguém iniciar, nem que seja o mínimo, entende? Uhum. E eu digo também, nós como militantes da área ali, da questão da adoção, sempre fazer a nossa parte de estar trazendo essas informações, sabe? Falar para qualquer um que seja sobre adoção, como é, o que funciona, o que é entrega, o que não é entrega, o que é crime, o que não é. Pra gente estar tentando afastar esse preconceito da mulher, né? Dessa atitude que é um ato de coragem e amor, como tu falou no início, né? Que eu só vejo isso, eu não vejo outra questão que envolva se não for um ato de amor. Porque tá entregando um filho que nasceu de ti para uma outra família, visualizando que tu, como mulher, não tem condições, ou o teu companheiro também, o pai, não tem condições de criar, ou simplesmente porque tu não quer maternar, tu não tem esse desejo e acha que vai ser melhor essa criança numa família que vai estar amando ela e olhando ela como criança e como filho, né? Exatamente. Você sabe que tem muita gente que não sabe que a adoção intrafamiliar é possível? Já fui questionada isso várias vezes. Doutora, minha prima gerou um bebê de uma situação assim, assado, e ela está pensando em me dar a criança e eu estou pensando em receber. Eu posso? Eu digo, é prima mesmo? Não, é prima. Então, se é prima, pode. Fica tranquila. Isso é uma adoção intrafamiliar, está lá no artigo 50, parágrafo 13 do ECA. É uma ação onde vai ter extinção do poder familiar, porque é uma entrega voluntária em adoção, só que é uma entrega direcionada à família. Tá? Do mesmo jeito que a adoção por cônjuge ou companheiro também é possível. E não precisa de habilitação, porque a habilitação é realizada durante o próprio processo de adoção. Né? Então, as pessoas precisam ser informadas. Se tiver uma pessoa dentro da sua família com a qual você tenha laço de afetividade e afinidade, que esteja gestante, que não deseje ficar com a criança, mas que deseje te entregar, e você sendo parente dela realmente, tendo comprovação da convivência, né, e dos laços de afetividade e afinidade, você pode adotar, sim. Então, não tem qualquer tipo de problema, gente. Criam milhares de óbices por uma coisa que é super simples, né? Eu uso, inclusive, como exemplo, a minha sócia que está aqui, entrou, a Júlia Gianotti, ela acabou de ter um bebê lindo, maravilhoso, lourinho, menino, né? Apesar de eu não me ver como mãe de menino. Então, eu uso a seguinte questão. Júlia teve um bebê e não quis o bebê. E aí ela chega e diz, Silvana, a gente se conhece há 20 anos, a gente tem comprovante de que a gente se conhece há 20 anos, a gente tem foto, a gente tem contrato, a gente tem um monte de coisa. Eu vou entregar essa criança a você. Eu posso? Pode. Porque os laços afetivos são fortes o suficiente para a gente entrar na exceção do 13, do artigo 50. Então, é preciso estudar. Né? O que é que a gente precisa?
Não só a gente, advogadas, né, que a gente tem que estudar todo santo dia, porque acabou de sair uma lei nova agora de criança desaparecida, que a gente tem que atualizar, porque mudou o ECA, né? Então, toda vez que altera o ECA, a gente tem que estudar, né? Então, aí, 63 anos, a gente tem que estudar. Então, os mais novos também têm que estudar, e quem vai adotar tem que conhecer a parte protetiva do ECA. Obrigada, Júlia, por entregar o Gabriel para mim. Vou buscar hoje de noite, tá? Fica tranquila. Então, a gente precisa se atualizar o tempo todo, né, para saber como funciona a adoção. E lembrar, gente, que os primórdios, desde os primórdios da nossa civilização, a adoção existe, né? Aí a gente vai desde as questões de que Jesus foi adotado por José, né, que na realidade foi uma adoção, uma parentalidade socioafetiva, porque agora a gente já tem uma outra conotação, né? Mas se existisse um instituto da adoção, José, obviamente, teria adotado Jesus legalmente. Então, temos, acho que foi Moisés, que foi colocado na cestinha e foi adotado pela filha do faraó. A gente tem inúmeras histórias belíssimas de adoção, gente. Então, se a gente começar a pensar nessas questões, a gente vai ver como é sublime adotar, né? E não é nada de... Não é porque a gente é boa, não, né? Ninguém aqui é bom, não. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, não. Porque, na realidade, os nossos filhos trazem para a gente uma completude que a gente não teria sem eles, né? Eles trazem felicidade, eles trazem esse riso frouxo, feliz, né? Então, ninguém tem que dizer, olha que alma bondosa, que atitude né, linda que você teve. Tive atitude nenhuma, não, gente. Não tem nada a ver. Eu queria ser mãe e tenho filhas. É isso, né? Quem tem que ser homenageada é quem faz a entrega em adoção, exatamente. E não quem adota, né? Exatamente. É exatamente isso. Uhum. Eu ia adentrar nisso, Silvana. Eu tinha um questionamento. Isso tudo que tu falou agora seria adoção consensual, né? Pelo que eu entendo, que eu estudei, enfim, de ti, já vi reportagens e vídeos que tu fez, tu é apoiadora dessa questão da adoção consensual, e pelo que tu mostrou ali, ela está regulamentada. Eu queria que tu falasse, então, a diferença dessa adoção consensual para essa adoção à brasileira. Ok. Porque a psicóloga Marley, aqui do Instituto, ontem, eu estava conversando com ela, né, sobre as questões que eu ia conversar contigo na live. E eu não assisto novela, tá? Mas ela me falou que na novela das 9, ali da Globo, a Jade Picon, a personagem da Jade Picon, né, tá grávida. E ela manifestou esse desejo de entregar para adoção. Ela até colocou agora ali, ó. E ela começou a falar com um casal. Eu não sei te dizer se esse casal era conhecido dela ou não. E ela tava, enfim, conversando com esse casal para entregar para esse casal essa criança. Aí a gente entraria na questão da adoção ilegal, né? Acredito. Aí o meu questionamento é para trazer essa diferença da adoção consensual que tu trouxe ali, explicou certinho para nós, essa adoção à brasileira, e também que tu manifestasse para mim, para nós, enfim, como que ficam os habilitados na tua visão? Os pretendentes ali para adoção, que estão na fila ali há alguns anos ali, como é que fica essa questão? Ok, então vamos lá. A adoção brasileira é uma expressão que a gente tem que abolir do nosso vernáculo. Pelo seguinte, primeiro que não é adoção, segundo porque não é a brasileira, porque senão tudo que é brasileira não presta. Né? Então, a gente já tem essa questão do jeitinho, né? Então, olha, aquilo é a brasileira, então é uma porcaria. Né? Então, adoção, a brasileira não existe. O que existe é a prática de um crime previsto no artigo 242 do Código Penal, que é registrar como seu filho de outrem. Então, o que seria esse crime? A Júlia tem o bebê, eu entro na maternidade, ela entra na maternidade com os meus documentos, e aí essa criança sai como se fosse minha. Até porque hoje não tem como você fraudar uma DNV que vem com o número lá. Então, isso acontece. Ou a Júlia entra na maternidade, tem o bebê e o meu marido faz o registro de nascimento como se fosse o pai. Esquecendo, gente, que hoje tem DNA. Aí eu entro, né, que a gente chama do princípio da cornitude feliz.
eu entro com o processo de adoção, com o bebê debaixo do braço, junto com meu marido e a Júlia, sendo que meu marido me traiu com ela, e aí eu tô lá felicíssima com o bebê no colo. Então é a cornitude feliz. Aí o Ministério Público vai pedir o exame de DNA, vai comprovar que, né, que aquela criança não é filha do meu marido, então muito mais fácil você entrar com um processo normal, né, sem fazer nenhum tipo de fraude para que essa criança seja perfilhada, adotada, ou etc. Né? Agora, então, isso é uma adoção, quer dizer, não é uma adoção, é a prática de um crime. Já a adoção consensual, ela pode ser realizada, nós temos o artigo 50, parágrafo 13, nós temos o artigo 45, o artigo 166, que fala da expressão, né, da forma de manifestação de vontade dos genitores com relação à entrega da criança, e essa entrega à pessoa por ela conhecida e devidamente confirmada que existe esse prévio conhecimento, né? Que foi o exemplo que eu dei com a Júlia, que a gente tem N provas de que se conhece e se relaciona. Nós já fizemos adoção, por exemplo, de vizinhas de rua, que comprovaram que durante muitos anos moravam na mesma rua, né? Já fizemos de colegas de colégio, já fizemos da própria madrinha da criança, sem problema nenhum, sem a criação de histórias mirabolantes, entendeu? Uhum. Acontece, a adoção consensual, ela é possível, ela não interfere em absolutamente nada, e não existe em lei uma vedação à adoção intuito personae. O que existe é vedação à prática de crime, obviamente. Tá? Então, o comprovado um relacionamento, relações socioafetivas entre as pessoas, tanto que hoje já tem até provimento para filiação socioafetiva, que sequer precisa ir ao judiciário, em cartório, desde que a criança seja um adolescente a partir dos 12 anos. Antes dos 12 anos é tudo judicial. E aí, com relação ao SNA, essa criança da Júlia jamais entraria no SNA, porque o desejo dela foi entregar a mim. Então não tem por que falar em quebra do sistema se foi uma adoção realizada entre pessoas amigas com fortes laços socioafetivos e cuja criança jamais entrou no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Tá? A minha ilegalidade, quebra do cadastro, seria se eu conseguisse por meios, sei lá quais, que aquela primeira criança que está lá no cadastro, que seria destinada a você, eu conseguisse que ela viesse para mim. Tá? E aparentemente isso acontece. Tá? Isso não é lenda urbana, não. A gente já tem alguns indícios que diz que isso pode ter acontecido em alguns casos. Né? Mas não temos como provar, até porque todos os processos que lidam com criança e adolescente correm em segredo de justiça. Né? Então, a gente pode até supor, né, que Mariazinha passou na fila na frente de Joaninha, mas a gente não tem como provar. Né? Até porque também tem um outro aspecto. Digamos que eu, Silvana, seja a 101 e você a 102. E eu coloquei no meu perfil que eu aceito criança recém-nascida, branca, portadora de HIV, sífilis e qualquer outro tipo de patologia. E você colocou que é uma criança branca, saudável. Eu vou ser chamada antes de você, com certeza. E aí você vai me ver com a criança linda, loira, dos olhos azuis. E aí você vai dizer, Silvana passou na minha frente. Por que ela passou na minha frente? Eu não sou obrigada a te dizer que aquele menininho que eu adotei é HIV positivo. E que ele já tem um exame que não vai negativar. Ou que ele teve sífilis congênita e que ficou com sequela. Eu não preciso dizer para você as particularidades da minha adoção. Então, às vezes, as pessoas ficam com milhares de alertas ligados, quando, na realidade, a criança tem especificidades. Né? Então, isso é importante. Por exemplo, muita gente não aceita criança fruto de relação incestuosa. Nós tivemos um caso de uma criança fruto da terceira relação incestuosa. 3 gerações. Ninguém quis.
Então foi para uma pessoa totalmente aberta, que disse, isso tem nada a ver, tem nada a ver. Né? E aí, quando as pessoas olham aquela criança branca, linda, dizem, mas ela se habilitou no final do ano passado? Como é que ela passou na minha filha, na minha frente, se eu estou há 5 anos esperando? Uhum. Entendeu? Entendi. Então, Só para ver se eu entendi também outra questão, então, Silvana. A adoção consensual, então, ao teu ver, ela é possível, mas a pessoa que está recebendo não tem que estar habilitada. na realidade, a adoção consensual, seguindo o artigo 50, parágrafo 13 do ECA, ela dispensa a habilitação prévia. Ok? A habilitação ela é realizada durante o procedimento de adoção. Aí o que é que eu recomendo? Quando você fizer a adoção, por exemplo, de um primo seu, você vai juntar todos os documentos lá do artigo 197A, né? E vai pedir que a habilitação se processe juntamente com a adoção. Perfeito. Né? Então vai ser um estudo só, vai ser uma entrevista social só, mas com esses dois aspectos, né? Porque todas as necessidades da criança, ela tem que ser atendida. Então, a habilitação tem que ocorrer juntamente com o processo de adoção. E eu entendo também que não há quebra do SNA, porque aquela criança sequer entrou no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Entendi perfeitamente. A gente estava nessa grande questão, por isso que eu quis trazer para ti isso, porque eu já li várias questões tuas falando sobre essa questão da adoção consensual. Aí é bom ficar ouvindo agora de ti mesmo. Achei perfeito, Silvana, que tu colocaste. Seguindo ali, eu acho que a gente devia falar também sobre ali a resolução da questão desse pai. Muita gente pergunta, né? Como que fica esse pai? Ele tem voz, não tem voz? Como surgem muitas perguntas, acho muito importante a gente falar também, destacar. Como é que é o teu ver, Silvana? Veja o seguinte, se essa mulher faz a entrega sozinha, é porque essa mulher já foi abandonada por aquele homem. Então, quando ela faz a entrega, ela já vem de 9 meses de abandono, de 9 meses de falta de alimentos gravídicos, de 9 meses de falta de cuidado, de amor, de atenção. Então, entregar e não declinar o nome do genitor, não vejo como uma punição, não. É simplesmente um ato tão normal de tantos abandonos que tantos homens já fizeram. Porque nós, quando entregamos voluntariamente, somos criticadas, né? Mas e quantos homens abandonam seus filhos antes de nascer ou depois de nascer? Né? A parentalidade responsável, ela é uma via de mão dupla. Né? Ela tem que ser exercida pela mãe e pelo pai, pela mãe e pela mãe, pelo pai e pelo pai, porque hoje nós temos N formações familiares. Né? E todas essas famílias têm a mesma responsabilidade parental. Né? Sejam homens com homens, sejam mulheres com mulheres, sejam homens e mulheres. Né? A responsabilidade parental é exatamente a mesma. E existem abandonos. Existe abandono da namorada grávida, como existe. O namorado desaparece. Existe a gestação indesejada de uma noite de festa, que infelizmente é algo comum, né? A gente pensa que não, mas eu já fiz o acompanhamento de uma entrega voluntária onde a moça sequer sabia quais dos X homens podia ser o pai da criança, por isso ela fez a entrega, e nenhum dos X homens sabia dessa gestação, né? E também tem a família desse homem que fez essa criança, né? Que juntos fizeram essa criança, deu algum apoio para essa mulher? Então, por que agora achar que esse homem tem direito de se opor à entrega voluntária dessa mulher? E se foi uma coisa, não exatamente como a da Clara, porque a Clara não sabia quem era, mas se foi um ato de violência praticado por alguém que essa mulher saiba? Porque a gente sabe que existe a violência sexual intrafamiliar também, né? Então, essa mulher foi vítima de um tio, de um avô, de um primo, às vezes até do irmão, ou de um pai, ou de um vizinho. Ela vai querer levar consigo
o fruto daquela violência? E ela ainda vai ter que dizer para aquele homem que a violentou, que está gerando um filho dele? Então, são muitos aspectos a serem analisados. Eu não vejo assim, não sou feminista a esse ponto de tirar o homem da relação. Acho que o pai tem que ser pai mesmo, tem que exercer as suas funções parentais, né? Exercer a paternidade responsável, é uma obrigação dele. O poder familiar é dos dois, tem que ser exercido pelos dois, né? Então eu não tiro o homem do seu papel de pai, não. Mas sendo uma relação abusiva, de abandono, de descaso, aquela mulher foi, tô grávida, e dane-se você. Gente, esquece. Esquece que esse ser existe. Esquece que esse ser gerou essa criança, que tem alguma parte dele no DNA dessa criança. E, por favor, eu peço a todas que estão ouvindo e que pensam em entregar uma criança ou que sabem de alguém que quer entregar uma criança em adoção, não abandone. Não abandone. Abandonar é crime. É abandono de incapaz. Está previsto no Código Penal. A entrega é um ato de amor. O abandono é crime. Perfeito, perfeito, Silvana. Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui. A gente conversou bastante. Alguém escreveu alguma coisa, mas já passou tanto Pois que eu... deixa eu ver se eu acho. Aqui. A Marlene, a psicóloga aqui do Instituto. Doutora Silvana, quando não se tem família acolhedora cadastrada, a senhora vê alguma objeção da criança ir direto para uma família, mesmo antes dos 10 dias de arrependimento? Não vejo, não vejo, e muito pelo contrário. Agora, essa família tem que estar consciente de que até 10 dias essa mulher pode desistir da entrega, ou o casal pode desistir da entrega e a criança voltará para esse casal, né? Para essa mulher. E tem que saber se vocês são eventualmente os candidatos a essa criança. Eu acredito que nesse caso, né, a justiça deve entregar os primeiros habilitados, porque se for para a criança ficar, que já fique definitivamente naquela família, não havendo essa troca de afetos, né? Hoje eu tenho o meu cuidador afetivo, amanhã eu tenho outro, né? É importante que a criança já comece a se identificar com aquele que vai ser o seu cuidador de fato, né? Onde ela vai crescer, se desenvolver. Então, é possível sim, é possível e recomendado, e não é recomendado trocas de famílias. Eu fico muito preocupada quando se entrega uma criança em adoção, e aí vem uma decisão tirando a criança, voltando para o abrigo, e aí vem uma decisão entregando a criança para o primeiro da fila, aí vem uma decisão entregando para os primeiros adotantes, e com isso a criança vai passando por uma época de instabilidade que tira a sua total confiança nos afetos. Né? Eu ouço hoje a voz da Silvana, que me alimenta, que cuida, que troca a minha fralda. Né? Amanhã é a voz da Marli. Depois de amanhã é a voz da Luciana. E assim vai trocando e a criança fica naquela instabilidade afetiva que é importantíssima para a sua formação, para o seu arcabouço psicológico emocional, né? A gente precisa lembrar daquela pesquisa que foi realizada sobre as crianças da Romênia e que da onde vem a síndrome do hospitalismo, que essa questão não só da falta de afeto, né, mas de troca de afeto também prejudicam a criança, né? É preciso lembrar que criança nascer para ter cuidado. Então, quando a gente fala em não deixá-las no abrigo, é justamente para que elas não sintam essa síndrome do hospitalismo, né? Que elas não fiquem lá sem o determinado estímulo. E quando a gente fala de trocas sucessivas dos cuidadores, é para não tirar da criança a estabilidade emotiva que ela tem. Perfeito, perfeito. Ali ainda sobre a resolução, Silvana, tem a questão da licença saúde, né, também agora, que a mulher tem direito, para o pessoal ficar sabendo, então. Só mais um pontinho ali antes, senão nós já estamos bem adiantados na hora.
fala bastante. Ao meu ver, eu acho que essa mulher... Tu falou no início, né? Então, só para colocar que eu acho que ela ainda fica exposta, né, de várias formas. Mesmo com essa Sim. entrega humanizada, até porque, por mais que ela tenha o direito ao sigilo do nascimento ali, vai ter o nome, né? Essa criança vai ser registrada. Vai ser registrada por ela, porque a Isso, criança, que é quem tem o direito superior, tem o isso. direito de conhecer sua realidade biológica. A origem, né? Então, exatamente, se a criança aos 18 anos quiser conhecer a sua origem, tirar o seu processo e ler, ela tem direito, até porque com os 18 anos já é adulta. E se antes dos 18 anos, por necessidades outras, for necessário que essa realidade genética seja descoberta, os pais, né, os adotantes, podem então requerer o desarquivamento do processo para localizar os genitores, por exemplo, para uma doação de medula, para descobrir a questão dos dados clínicos, né? Porque é importante que a gente saiba, né, que quando a gente vai fazer a anamnese da criança que foi adotada, a gente não tem dados. A gente não sabe se os genitores tiveram diabetes, pressão alta, são cardíacos, se tiveram algum problema de saúde. Então, geralmente, quando a gente leva uma criança adotada para fazer a anamnese, a gente entra antes, conversa com o médico, para que a criança também não sofra aquele constrangimento. Então, a senhora teve diabetes e eu não sou a mãe biológica dela. Né? Então, o fato de eu ter tido diabetes ou não ter tido, pouco importa, né? E eu não vou saber informar se a genitora, ou se o genitor, ou se o avô paterno, ou se a avó materna tiveram qualquer tipo de problema. Então, esse cuidado a gente precisa ter com os nossos filhos. No momento da anamnese, primeiro entre você, converse com o médico, para que daí em diante todos os atendimentos não passem mais por esse constrangimento. Importante a gente deixar isso destacado, gente, que essa mulher, ela pode informar tudo. Questões histórico-familiar, de saúde, até questão do nome, ela pode demonstrar esse desejo do nome da criança. Isso. E aí vai a questão da família, né, para quem essa criança for acolher ou não, mas ela tem esse direito, ela pode fazer isso, né? Exatamente, ela tem todos os direitos possíveis. Ela tem a obrigação de registrar a criança, ela pode escolher o nome. Eu vejo geralmente que são os juízes que escolhem porque elas não querem escolher, né? Ou então, quando já há indicação, o próprio adotante já escolhe, né? E ela tem o direito ao acompanhamento, ela tem o direito a esse acompanhamento que não existe, gente. Infelizmente, a gente tem que voltar a falar nisso, né? Porque seria muito bom ter uma psicóloga que estivesse com ela, ou um psicólogo, para, sabe, cuidar desse buraco que fica, né? Analisar toda essa questão da entrega, para que daqui a 10, 11, 12 anos essa mulher esteja consciente de que fez o melhor que podia fazer. Né? Então a gente precisa disso, e precisa mais ainda do respeito do judiciário com essa mulher. E quando eu falo judiciário, dos juízes, das assistentes sociais, das psicólogas e também do Ministério Público. Né? Porque olha o que é que acontece. Essa mulher declara que quer entregar a criança quando está com 5 meses de gravidez, digamos, né? Essa criança sai da maternidade direto para um acolhimento familiar. Depois disso, ela tem que ter uma entrevista com psicólogo e assistente social e uma audiência na presença do Ministério Público. Então, são 3 vezes. Gente, isso é ser vitimizada 3 vezes. Porque não é um procedimento só. Né? Declarou que entrega, nasceu a criança, vai lá e diz, olha, eu entrego por causa disso, realiza a audiência e adeus. Chega. Tá? Não precisa ficar revitimizando essa mulher o tempo todo, lembrando do que aconteceu com ela, porque ela não deseja mais lembrar. Né? Então, é preciso que esses passos eles sejam diminuídos para que esse sofrimento também diminua. Né? Sempre lembrando que os 10 dias continuam lá, continuarão valendo, e que nesses 10 dias ela decidir que quer a criança de volta, ela terá a criança de volta. O que eu não confio muito é nesse acompanhamento durante 6 meses, porque a gente não tem pernas para acompanhamento, né?
Perfeito, perfeito, doutora. E fica aquela reflexão, né? A gente tem uma lei perfeita, igual tu falou no início, nessa questão. Uhum, A questão é a prática. É os profissionais do judiciário, da saúde, enfim, colocarem em prática e exatamente. acolherem essa mulher e essa criança. Eu recomendo a quem está nos ouvindo hoje, né, que leiam a resolução número 485, 18 de janeiro de 2023. Anotem, o número é 485, 18 de janeiro de 2023, que dispõe sobre o adequado atendimento de gestantes ou parturientes que manifestem desejo de entregar o filho para adoção e a proteção integral da criança. Essa resolução é decorrente de uma audiência pública que foi realizada no CNJ em maio do ano passado. Maio do ano passado, acredito que tenha sido maio do ano passado, com a presença de vários componentes da rede, BDFAM, CONANDA, OAB, Conselho Federal da Ordem dos Advogados, e isso foi muito discutido, tá? Para justamente dar esse toque de humanização e tratar essa mulher com respeito, né? Como ser humano que é, com direito à sua convicção pessoal com relação à possibilidade ou não de ter uma criança consigo. Então, o que a gente tentou hoje falar foi justamente desse respeito, esse respeito a essa mulher, né, o respeito à sua decisão, o respeito à sua convicção e que parem de praticar alienação institucional com essa mulher. Tá? Ela precisa ser livre, como todas nós somos, de tomar as nossas próprias decisões. Sem julgamentos, isso aí. Exatamente, sem julgamentos. Obrigada, tá, Silvana? Foi ótimo falar contigo. Eu aprendi muito, Disponha. porque eu faz uns 3 anos de advogada só, então tem muito que aprender ainda. Mas aí seguimos militando na área, né? Tá ótimo, eu estou à tua disposição, qualquer dúvida, qualquer problema, pode contar comigo, eu atendo rápido, né? O Felipe disse que eu tenho 48 horas a cada 24, né? Mas eu consigo dar conta. A gente sempre consegue, né? A gente sempre consegue. Então, estou aqui à tua disposição, tá? O que você precisar, a Eu gente tá agradeço, o junto. Instituto agradece, repito que nós somos muitos fãs. Que bom, fico E também feliz. estamos à disposição aí. Tá ótimo, querida. Um beijo grande. Beijo. Aproveita o frio, viu? Que o calor é terrível. Aproveitar, sim. Tá bom. Tchau. Um beijo grande. Tchau, Beijo. tchau.